Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos hoje sobre qual a visão que você tem de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, nós vamos trabalhar do versículo 12 até o versículo 16. Mas antes eu vou fazer uma introdução, depois nós vamos ler esses versículos. E a introdução eu queria começando falando sobre o versículo 6, do mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 1. No versículo 6 diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Olha que interessante esse versículo, meus irmãos. Para o Deus e o Pai de Jesus Cristo. Para o Deus e Pai de Jesus Cristo. Primeira coisa, nós precisamos ter certeza se é este Deus que nós estamos servindo. Se é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque hoje, assim, nós vivemos num contexto da geração da conquista. Então, as pessoas conquistaram até Deus. Então, ele tem o seu Deus. Então, eles ficam assim: o meu Deus, o meu Pai. Como se fosse uma conquista dele. Como se ele estivesse falando assim: o meu carro, a minha casa, o meu filho. E fora de Cristo não tem meu Deus. Fora de Cristo não tem meu Pai. Fora de Cristo não tem nada. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter certeza é se nós estamos servindo o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dele. Porque hoje, infelizmente, nessa geração da conquista, as pessoas pulam até Jesus Cristo, né? Eles se tornaram tão importante, tão preeminente. O Evangelho contemporâneo fez o homem tão importante e preeminente que ele nem precisa de Cristo. Ele pode só citar Jesus, mas Cristo foi alguém que morreu por muito amor, porque nós somos tão importantes, né? A cruz mostra como o homem é importante. Então ele morreu por causa disso, né? Para mostrar a importância do homem. Não é para mostrar quanto o pecado, aquilo que nós fizemos, desagrada a Deus e ofende a Deus. Não é para isso. Não é para que a justiça de Deus fosse feita plenamente e nós, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, fomos favorecidos com isso. Somos realmente o alvo dessa graça. Mas nessa inversão da geração da conquista, nós estamos em primeiro lugar. Isso, infelizmente, é uma triste realidade. Então, irmãos, eu queria dizer que nós temos enxergado tudo que vem acontecendo no Brasil, nós temos enfrentado uma crise de autoridade. O que está acontecendo em nosso país é algo trágico. Isso faz que no país hoje, o nosso herói, entre aspas, é um juiz. É um juiz. Hoje nós vivemos uma bandalheira. Todas as formas de autoridade ordenadas por Deus estão oscilando e caminhando para um colapso. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? As bases da sociedade acham-se rachadas e vêm se desmoronando. Não há autoridade que não esteja sendo questionada, não há. Ao longo da história do Brasil, eu não me lembro de presenciar tamanha revolta contra as autoridades. Tamanha revolta. E é óbvio que esta crise chegou também nas famílias. Os pais têm perdido a autoridade sobre os filhos. A mulher questiona a autoridade do marido. A autoridade de Deus na família está sitiada, está cercada. Homens abandonam suas responsabilidades no lar.
E o feminismo radical ataca o papel tradicional da mulher. Eles ridicularizam, ou elas, a ordem e a submissão recomendadas por Deus. A autoridade do pai é corroída por uma cultura ímpia, fazendo surgir uma geração totalmente indisciplinada. A autoridade de Deus no Estado também está sendo atacada. Um país laico é gritado. O mundo é plural, dizem eles. E o que é o Estado laico? Significa um país ou uma nação com uma posição neutra no campo religioso, também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Isso é um Estado laico. E o que vemos com tudo isso é que a autoridade de Deus está sendo zombada, e cada vez mais. O mais triste é que a fonte de confusão sobre a autoridade está acontecendo na própria igreja. As coisas no mundo acham-se nesse estágio trágico, porque a igreja abandonou a sua autoridade. As ditas igrejas, ditos seminários, pastores e denominações estão abandonando a autoridade da palavra de Deus. Por exemplo, a Igreja Católica diz que o Papa, que a igreja representada pelo Papa tem autoridade, inclusive sobre a palavra, sobre a Bíblia. Agora a Igreja Gospel, ela começa a colocar revelações como autoridade de Deus. Revelações de pessoas que ficam lá em cima falando um caminhão de coisas, como autoridade de Deus, como uma palavra que eles chamam de rema, se eu não estiver enganado, acho que é isso, rema, que é a mesma palavra como logos, por exemplo, é a mesma palavra. Eles modificaram algumas coisas e tem a mesma autoridade das Escrituras. E aí a igreja deles fica pautada embaixo dessas profecias. E não importa se a profecia tem a ver com a Escritura ou não. Então as inspiradas Escrituras tornam-se rapidamente para os tais, entre aspas, frágeis opiniões e místicas histórias de um livro antigo e fora de moda. Não assumem, mas tratam dessa maneira. O mundo evoluiu, as coisas evoluíram. A liderança pastoral está sendo destruída. Sabe por quê, meus irmãos? Como se perdeu a autoridade, eles colocam todo mundo num balaio de gato, então todos são ladrões. Todos os pastores roubam, todos os pastores enganam, todos os pastores distorcem as Escrituras. Uma distorção. Perdeu-se a autoridade. E eu posso afirmar para você que nem todos são assim, meus irmãos. Talvez a minoria não seja, mas nem todos são, não importa se é a minoria ou a maioria. Importa que nós não podemos colocar todo mundo num balaio de gato, no mesmo balaio. O senhorio de Jesus Cristo está sendo rejeitado. Reconhecer seu soberano domínio é tido como opcional por muitos movimentos. Jesus deixou de ser soberano. A autoridade de Cristo começou a ser questionada. E é óbvio que isso reflete também no que tange a salvação e a santificação. O centro de toda esta crise, que quer no Estado, quer na família, quer no trabalho, escola ou na igreja, é a questão de submissão à autoridade de Deus. Se a sociedade e a igreja querem atuar corretamente, precisam submeter-se à autoridade de Deus. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, Mateus 28:18. Apenas ele, Cristo, é incontestável. Apenas ele não tem superiores. Apenas ele tem o direito de falar e agir como quiser. Toda a criação lhe está submissa. Toda a instituição humana recebe sua autoridade de uma maneira ou de outra, da autoridade soberana de Cristo. João 19:11. A igreja está sendo chamada para recuperar esta visão da autoridade soberana de Jesus Cristo.
E tem que começar pela igreja. Temos que vê-lo como ele é. Entronizado, exaltado, soberano, dominando e reinando. É ele, não depende de nós, ele já está dessa maneira. Não depende de você entronizar, não depende de você falar, seja entronizado. Não, ele já está entronizado. Então tudo deve estar sob a sua autoridade. E assim o despertamento espiritual espalhar-se-á, incendiando toda a terra. Porque isso não depende de nós. Ele é rei. Ele reina. E vai reinar. Ou com o cajado do bom pastor, ou com o cetro de ferro sobre as nações. Não importa. Ou você está sobre o cuidado do cajado do bom pastor, ou você vai estar sobre a ira do cetro de ferro do cordeiro. E voltando para o nosso texto, nós sabemos que João estava exilado na ilha de Patmos. Tudo por causa de sua fé em Jesus Cristo. Ele era o último apóstolo vivo. O ano era mais ou menos em torno de 95 depois de Cristo. Enquanto ele estava aprisionado em Patmos, foi tomado inesperadamente pelo Espírito e ouviu uma voz como de trombeta. A voz não era outra senão a de Jesus Cristo. E João foi instruído a escrever num livro que viu e ouviu e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas antes de saber, meus irmãos, o que escrever às igrejas, algo teve que ficar claro para João, que tem que ficar claro para nós. Foi-lhe mostrado quem é o cabeça da igreja, quem que manda. Foi mostrado para João quem que manda, como que as coisas iriam acontecer, como que tem que acontecer. E ele não pediu opinião para ninguém. Ele não fez a reunião com as 7 igrejas, chamou os 7 anjos e falou, vamos discutir para saber como que está. Não. Então isso precisa ficar bem claro. Isso tem que estar em primeiro lugar na nossa mente. Que existe a autoridade soberana de Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, as pessoas que chegam a Cristo não são informadas dessa autoridade inquestionável dele. Antes de ouvir o que ele tem a lhe dizer, a nossa mente tem que adquirir a urgência de obedecê-lo. O nosso coração tem que ser quebrantado e humilhado ante a tua presença. Quando João começa a escutar a voz, João teve a impressionante visão de Jesus Cristo como ele é. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o apóstolo João contempla a irresistível glória de Cristo. E aí nós vamos ler no versículo 12 ao versículo 16. E disse, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais, ou candeeiros, de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se ele tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Meus irmãos, que visão foi essa que esse homem teve? Que visão impressionante, meu irmão. Transcendente, quer dizer, uma coisa aguda, majestosa. Cristo revela a sua glória com grandes e admiráveis detalhes para João. João não encontrou palavras para descrever a visão, mas o Espírito Santo avivou-lhe a imaginação para que ele pudesse nos relatar, para que ele pudesse escrever nesse livro de Apocalipse, que eu amo estudar Apocalipse. E que Deus possa nessa tarde abrir nossos olhos para contemplarmos o Cristo glorificado. Porque a presença de Cristo naquele momento, e a presença de Cristo na igreja tem que ser algo suprema.
O que chama a atenção, em primeiro lugar, é a posição de Jesus. Ele está em pé no meio de suas igrejas. Está ocupando a suprema preeminência entre as igrejas, movendo-se livremente entre elas. Por isso lá ele fala no versículo 12 e 13, e virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E ao ouvir a voz como trombeta, João virou-se e viu os 7 castiçais de ouro. E nos tempos antigos, meus irmãos, os castiçais eram colocados no canto do aposento como uma pequena lamparina sobre si. E o propósito do candeeiro era manter a lâmpada suspensa no lugar mais prominente do aposento, de maior destaque. O castiçal não era a luz, e era o suporte para a luz. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, conforme fala Apocalipse 1:20. Somos o suporte da luz de Cristo. O suporte da luz de Cristo neste mundo, nesse mundo que já está em trevas. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja, que parece que foi esquecida. As pessoas acham que a missão da igreja é ficar curando, fazendo milagre, essas coisas. Acho que a missão da igreja é para ficar satisfazendo o ego e o egocentrismo de pessoas. São os 7 os castiçais. Esse número representa a totalidade. Representa as igrejas, num contexto geral. Não somente da Ásia Menor, como é colocado ali, mas os 7 representam a totalidade. De todos os tempos e de todos os lugares. Serve para nós aqui, serviu para eles lá e serve para a China, para a Coreia, para todo lugar. A palavra de Deus é viva. O que Jesus aqui declara servirá a todas as igrejas, em todos os tempos. Os castiçais são feitos de ouro, o metal mais precioso e caro. O ouro representa grande valor da igreja. A igreja tem grande valor para Cristo, meu irmão. Seu valor é determinado por aquilo que alguém esteja disposto a pagar. E nós sabemos que, no caso da igreja, foi pago com um preço de sangue, por algo incorruptível. Então, de grande valor. Nosso valor é inestimável, não tem como pôr preço. Jesus derramou o seu preciosíssimo sangue para resgatar a igreja, um preço superior ao ouro e da prata. O apóstolo Pedro fala isso, afirma isso, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19. Somos preciosos para ele. Nós não discutimos isso. No meio dos castiçais, João vê a figura como de um homem. Não um homem qualquer. Não um homem qualquer. O Filho do Homem. Este é um título messiânico. É um título Cristo. Para quem não sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é porque ele é o Messias. A palavra quer dizer Messias. Então, profundamente enraizado no Antigo Testamento, a palavra messiânico, a palavra Messias. E nós vemos Jesus se apresentando como Messias. Se apresentando, o ungido, né? Que Messias quer dizer ungido pelo Espírito para inaugurar o reinado de Deus na terra. E o profeta Daniel viu o Filho do Homem vindo para governar o mundo com soberana autoridade. Dá uma lidinha lá em Daniel 7, versículo 13 e 14. Porque Daniel fala lá que foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O Filho do Homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é tão perfeitamente Deus como fora perfeitamente homem. É o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Jesus é o Senhor de todo o universo. É Cristo. Ele possui autoridade absoluta sobre todo o mundo, sem exceções. É uma verdade essencial essa. E uma verdade absoluta essa. Jesus é o soberano de cada congregação. A cabeça de cada igreja. De cada igreja corpo, obviamente, irmãos.
Ninguém é igreja sozinho. Tem pessoas que acham eu sou a igreja. Ninguém é igreja sozinho, irmão. A igreja é o corpo de Cristo. Você é o templo que o Espírito habita. Mas a igreja, não existe igreja só. Jesus morreu, não morreu só por você, ele morreu para a igreja. E tudo precisa ser trazido diante de Cristo. Tudo precisa ser trazido diante dele. Meus irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês, a igreja tem um dono. Quando eu vejo, entre aspas, aí, pastores, líderes fazendo o que quiser na igreja, do jeito que quer, porque ele é o dono da igreja. Então essa igreja não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver, porque a igreja tem um dono. E é isso que João está mostrando para nós. A igreja de Cristo, ele passeia no meio dela. Na totalidade da igreja dele. E não importa onde seja, se é na garagem, se é num prédio, se é na sua casa, não importa onde seja. Ele está passeando ao meio da igreja dele. Por isso, a igreja não pode ser regida por qualquer homem ou liderança meramente humana. Nem por alguns membros privilegiados que têm um poder aquisitivo melhor que o outro. Ou quartéis generais denominacionais. Ou nepotismo que vemos hoje. Não pode. Jesus não passeia no meio disso. Igreja que passa de pai para filho, de filho para avô, não sei para quê. Não, isso não existe. Jesus anda sozinho no meio dos castiçais. Sozinho. Sozinho. Apenas ele rege a sua igreja. Ele não pediu opinião para ninguém, continua não pedindo. Para quem acha que evoluiu o evangelho, que agora Jesus pede opinião para alguém, para algum santo aí, pro Papa que está sentado lá em Roma, que de repente Jesus vai pedir opinião pro Papa, né? Olha, agora o Papa vai escrever uma... Não pede, continua não pedindo. Ele continua sendo o dono absoluto da sua igreja, regendo a igreja da maneira que ele colocou na sua palavra. Apenas ele rege a sua igreja. E a minha pergunta é, quantos têm consciência do seu governo? Quantas reuniões e conselhos estão agindo de acordo com essa consciência? Quantos cultos de adoração são realizados segundo a sua vontade? Mas como João viu e ainda continua da mesma forma, Jesus ainda está no centro de sua igreja. Não modificou. Ele é o eixo de toda a igreja. E toda a igreja precisa passar por ele. João 15, de 1 a 5, fala algo muito interessante. É bem conhecido. É sobre a videira. Ele fala, eu sou a videira. Videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não acontece nada. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se Jesus Cristo não estiver no meio, se ele não for o eixo, se não é ele a videira que estamos enxertados, não serve de nada, irmão. Pode ser bonita, pode ser grande, o cara pode falar bem, pode ser luxuosa, pode ter 88.900 congregações espalhadas no Brasil inteiro, no mundo, onde você quiser. Se Jesus não for o regente dessa igreja, não serve de nada. Por isso, quando João continua observando, ele vai falar das vestes soberanas dele. Porque a sua supremacia é absoluta e central. E toda vez que nós temos que nos reunirmos, seja para adoração ou seja para qualquer coisa, ele tem que ser o centro de todas as coisas. O culto tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico, onde o homem é o centro. Onde as pessoas cantam para o homem, ora para o homem,
Faz tudo para o homem. E João observa agora as vestes de Cristo. Seus trajes suntuosos, significam sua autoridade soberana sobre a igreja. Jesus está vestido com as vestes daquele que domina. No versículo 13, na parte B, vestidos até os pés de um vestido comprido e cingida pelos peitos como um cinto de ouro. E João, olhando aquilo, vê Jesus com um vestido comprido e cingido com um cinto de ouro. E naqueles tempos antigos, esse era um aparato de reconhecida autoridade, dignidade e domínio. Como nós vemos em Isaías 6, na visão que Isaías teve naquele capítulo, mostrando o versículo 1, sobre aquele longo vestido, né? A visão de Jesus glorificado e as orlas dos seus vestidos enchiam o templo. Então o domínio de Cristo é infinito, não cabia no templo. Então não importa, meus irmãos, o que seja, Jesus é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas. Porque Ele é hoje o nosso sacerdote, nosso juiz, o rei para as suas igrejas. E como profeta, só Ele fala por Deus. Escute bem isso. Escute bem isso. Como profeta, só Jesus fala por Deus. Só Jesus, mais ninguém. Dá uma lida em Hebreus, capítulo 1. Como sumo sacerdote, intercede por nós diante de Deus. Não tem outro sumo sacerdote. Como rei, governa por Deus. Só existe Ele como rei. Como juiz, preside todas as coisas e vai julgar. Não existe outro juiz. Então todas essas imagens aqui são representadas por Jesus Cristo. Então é desta maneira que João vê Cristo cingido, vestido dessas vestes majestosas, adornado com absoluta autoridade, com seus vereditos incontestáveis, sua autoridade ilimitada e seu reino incomparável, meus irmãos, incomparáveis. Por isso ele tem um caráter puro. É por isso que João, no versículo 14, ele fala: e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca e como a neve. E João volta-se para a cabeça e o cabelo de Cristo. Os cabelos de Jesus são brancos. É um branco, meu irmão, tão brilhante quanto a neve que cai num dia ensolarado. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. O reflexo daquele branco, ele pode te cegar. E esse é o símbolo de absoluta pureza e santidade de Cristo. Isso que fala em Daniel 7:9. E a santidade é um atributo mais proeminente de Cristo. É o único atributo que nós falamos em Isaías 6, santo, santo e santo. Não fala que ele é amor, amor, amor. Nem ódio, ódio, ódio. Nem justiça, justiça, justiça. Fala que ele é santo, santo e santo. E a santidade significa separação. Vem da raiz semítica, que significa cortar. Algo era cortado pela metade e as partes apartadas entre si. Significa que Cristo é separado de todos os homens. E Ele está sobre nós. É o mais elevado dos seres. É exaltado. É o majestoso. É o grandioso. Ele é o único. Diferentemente de nós, é infinitamente perfeito e puro. Totalmente diferente de nós. Cristo não se ajusta a qualquer padrão. Sabe por quê? Porque Ele é o padrão. Ele é o padrão. Ele é santo. Ele nunca erra. Suas palavras, seus juízos, seus decretos são santos. Ele é completamente santo. A Bíblia declara que Jesus não conheceu o pecado, em Hebreus 4:15. Ele é o santo e o justo, o santo de Deus. Nele não há pecado. A santidade de Cristo é vista em seu ódio pelo pecado. Eu falei ódio pelo pecado. Ele acha-se totalmente afastado do pecado. Para que se possa estar em sua presença é necessário ser santo. Quando os anjos pecaram, foram imediatamente expulsos do céu e separados da sua presença.
E por rejeitarem a Cristo Jesus, os homens serão expulsos de sua presença no juízo final. Apenas a fé em Cristo, apenas a fé em Cristo pode nos fazer com que essa imputação da santidade do próprio Cristo esteja em nós, haja em nós, para que nós sejamos filhos de Deus e herdeiros do céu. E é a santidade de Cristo que requer da sua igreja. Essa santidade é o padrão dele. Pedro adverte na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Independente, meus irmãos, da degradação do mundo, Jesus não enfraqueceu seus padrões. A igreja, a noiva dele, a noiva imaculada, ela é a virgem pura, não flerta com o mundo, é inocente, permanece santa e não se contamina. Santidade é o que nos diferencia desse século. Sejamos diferentes se quisermos fazer a diferença como igreja. Sejamos separados do mundo. E ele olha no profundo olhar de Cristo, João, e fala: os seus olhos como chama de fogo. É uma visão, meus irmãos, que torna algo terrível. Raios de fogo saem dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ele enxerga com um olhar penetrante, vê os lugares mais profundos e secretos de cada igreja. Nada lhe está oculto, nada. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Jesus conhece cada detalhe sobre cada membro em todas as igrejas. Nada escapa à sua atenção. Ele não precisa colher informações ou fazer perguntas. Ele não precisa, meu irmão, dos fofoqueiros de plantão, dos puxa-saco de plantão para ficar contando coisinha para pastor, etc. Ele não precisa disso. Ele não precisa das pessoas ficar distorcendo, aumentando ou tirando o que acontece dentro da igreja para ficar bem com o pastor ou líder de igreja. Ele sabe o que acontece na igreja dele, porque ele está presente. Os olhos dele contemplam todas as coisas, porque ele é o dono da igreja. Não há esconderijos, nada pode obscurecer-lhe a visão, nada. Nenhum conhecimento está fora de seu alcance, nenhum. Ele conhece nossos pensamentos, mesmo antes de os expressarmos. O salmista fala isso no Salmo 139. Se você pegar, nós estamos estudando Apocalipse, e ele vai falar das igrejas, nós estamos falando das igrejas, e ele fala no capítulo 2, para a igreja de Éfeso, ele fala: eu sei as tuas obras. Para outra ele fala: eu sei das tuas tribulações. Para outra eu falo: eu sei de onde habitas. Para outra, para Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, eu sei as tuas obras. Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas. Por isso, Cristo é inevitável. Não há lugar onde possamos nos esconder dele. Se você está fazendo alguma coisa, irmão, que não agrada ele, não é a pastor, é o líder que você está enganando. Está enganando você mesmo. Porque o que Jesus está procurando? Santidade. Pessoas que se separaram. Porque o juízo permanece com ele, meu irmão. Versículo 15. E aos seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O apóstolo João contempla e constata os pés de Jesus como o metal refinado em fornalha. Sabe o que demonstra isso, meus irmãos? Aqui o julgamento contra o pecado. Jesus é santo, não tolera o pecado. Ele ama a retidão e odeia a iniquidade. Mesmo na igreja, você pode estar perguntando: sim, irmãos. Talvez, ou não, com certeza, especialmente na igreja. Por isso que ele está falando para a igreja. Se você detesta, meu irmão, um câncer no seu vizinho, se você detesta o câncer no seu vizinho, você também tem que... se você detesta o câncer em você, você também tem que detestar o câncer no seu vizinho. Mas com certeza você detesta muito mais em você do que no seu vizinho. O Senhor está tratando com a sua igreja.
Ele não suporta a hipocrisia. Não suporta. Ele virou a mesa, expulsou os vendilhões, julgou o pecado na casa de oração, porque o nome de Deus estava sendo desonrado. Hoje também Jesus responde com ira santa ao pecado. Onisciente, vê perfeitamente a todas as igrejas. E sendo santo, reage contra a iniquidade no meio de seu povo. Sendo justo, não pode deixar de julgar o pecado. E lamentavelmente muitos, até mesmo cristãos esclarecidos, têm aversão a Jesus como Deus de julgamento. Isso é uma pena. Pena muito, porque realmente desconhecem a palavra. Mas eu falo uma coisa para você, não se engane. Jesus julgará o pecado em suas igrejas, e já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Primeira carta de Pedro 4:17. E você preste atenção na voz dele. Sua forte voz. A maravilhosa visão de Cristo é direcionada para os sons agora, irmãos. A atenção de João move-se do que ele vê para o que ouve. E o apóstolo João ouve a voz de Cristo falando às suas igrejas poderosa e autoritariamente. E a sua voz como voz de muitas águas. Jesus fala com voz de grandes ondas a bater nas rochas de Pátmos. Sua voz é como poderosas águas caindo centenas de metros abaixo. Imagine, meu irmão, bem conhecido, a Foz do Iguaçu. Para quem foi lá, é insuportável você ficar debaixo daquele barulho da água caindo. Você imagine o barulho de milhões de litros de água rolando pelas cataratas. É algo ensurdecedor. A queda da água abafava-lhe completamente a voz. Durante horas, elas continuam reverberando nos seus ouvidos. Mesmo depois que você saiu. Assim é Cristo. Quando ele fala, abafa toda a voz humana e todas as opiniões contrárias. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Deus. A voz de Cristo, ela fica reverberando em nossos ouvidos, ela sobrepõe todas as outras vozes. Tudo aquilo que você já ouviu, todas as mentiras que você escutou, a voz de Cristo, ela reverbera, ela é a voz de muitas águas. Você para de dar ouvidos a conversas e começa a ouvir somente o barulho dessas águas fortes, que é a voz de Cristo. Que você ouça essa voz hoje. Que ela fale ao seu coração, que seus ouvidos sejam destampados. E você possa começar a escutar a voz de Cristo, que essa voz comece a reverberar em você. Após você ouvir, ela continuar reverberando. Porque os vereditos não podem ser encobertos, nem suas promessas quebradas. Por isso Cristo fala às suas igrejas com voz de trovão. E sua palavra, o que reverbera em nós, fortemente, a sua palavra chama ao arrependimento. Veja, meus irmãos, nós estamos falando das igrejas. Jesus ordena a Éfeso, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. 2:5. A Pérgamo, arrepende-te, pois, quando não. A Tiatira, e dá-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A Sardo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. A Laodiceia, aconselho-te que de mim compre ouro, e vestidos brancos, e que unja os teus olhos com colírio, se põe zeloso, e arrepende-te. É o que reverbera a voz de Cristo agora, meu irmão. Eu não sei o que você tem ouvido, talvez você tenha ouvido assim, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, já está tudo ok, profetiza na sua vida, profetiza aquilo, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, esse vai ser não sei o que, dá dinheiro aqui, é a unção de Manassés, unção não sei do que, unção da olhinho daqui, olhinho daqui. A voz que reverbera, que tem que reverberar em nosso ouvido, para chegar ao nosso coração, arrependa-te. Arrependa-te que é chegado o reino de Deus. Esta é a palavra de Deus à sua igreja. Arrependa-te. Não fique tranquilo e faça as festas e conferências mundanas. Arrependa-te e volta. Por isso, meus irmãos, mais uma vez eu pergunto, quem você tem ouvido?
Quem você tem ouvido? Como a voz de Cristo é ouvida na sua igreja? Como falam as igrejas nos dias de hoje? Como podemos ouvir a sua voz? No versículo 16, ele fala, e ele tinha na mão direita 7 estrelas. E através das 7 estrelas ele fala. Ele está passeando ali no meio. E os anjos da igreja, como ele diz, ali, meus irmãos, são os pastores. Quem você tem ouvido? O pastor que está falando e fala as palavras de Deus? Fala em nome de Cristo? E ele corrige severamente. Sua disciplina é severa. A visão vai além. Observando a Cristo, João vê que de sua boca saiu uma arma mortal, uma espada. E da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. A espada de 2 fios mostra a autoridade judicial de Cristo para administrar e disciplinar a igreja. Quando a palavra de Deus é desobedecida, Jesus empunha sua espada para disciplinar. E essa espada possuía lâmina grande e afiadíssima. Mas o inimigo de Cristo não é a igreja, e sim o pecado. É por isso que a palavra, a espada, ela vai nos chegar ao mais profundo. Como diz Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir, revelar os pensamentos e intenções do coração. E a palavra é tão linda. Em João 3 a palavra é chamada de água, que atua no novo nascimento. Em João 2 ela é usada pelos servos, na figura do Espírito para encher as talhas de pedra, pessoas, antes de ser transformadas em vinho, que é o regozijo da vida cristã. Uma vez que uma pessoa seja cheia da palavra pelo Espírito, o Senhor faz o milagre da transformação. A espada na Bíblia é usada como arma ofensiva ou como símbolo de autoridade para julgar. Lá em Romanos 13. Agora, na verdade, eu creio que o último sentido de Hebreus 4,12, a palavra escrita neste caso, que é diferente da palavra, do verbo de João capítulo 1, chega à profundidade de dividir ou cortar a alma e do espírito. Então, portanto, capaz de modificar aquilo que temos de mais interior e invisível. E isso pode ser para nos ajudar a distinguirmos o que é espiritual daquilo que não passa de emoção. Mas essa espada, entre aspas, também atinge juntas e medulas, que são as partes físicas que nos levam a nos mover. E ela é capaz de mudar nossas atitudes, meus irmãos. A palavra, ela é capaz de mudar as atitudes. A palavra, na voz de muitas águas, traz à tona os nossos pensamentos e intenções do coração, deixando claro aos nossos olhos que realmente somos. Quem somos diante do Senhor? Basta um corte dela no coração para revelar todas aquelas coisas más que o Senhor disse que provinham do coração, ou para revelar o que é de Deus e o que não é. Ela faz, por assim dizer, uma biópsia do corpo, alma e espírito, deixando tudo à mostra. É isso que essa palavra de 2 gumes faz. Afinal, Cristo ama a igreja. E não é um tratamento vão. O pecado tem que ser removido. É um câncer. Tem que ser através do bisturi, tem que ser através dessa espada. Se você continuar lendo Apocalipse, nós estamos lendo, capítulo 2, Jesus removerá o pastor com sua influência e poder espiritual, no versículo 5, capítulo 2. Virá para discipliná-la severamente. A Pérgamo, a Tiatira enviará males físicos, tribulações, até mesmo a morte. Na carnal Sardes removerá todo o poder espiritual restante. Na morna Laodiceia vomitará os maus da sua boca. Tudo isso acontece quando Cristo desembainha sua espada de 2 gumes. Por isso, meus irmãos, é importante essa disciplina, esse tratamento.
e encerrando o seu brilhante esplendor. Este é o componente final da maravilhosa visão. João vê a face de Cristo brilhando com a glória. Seu rosto era como o sol quando sua força resplandece. João olha para a face brilhante de Cristo e imediatamente fica cego. É como estar diante do sol. Essa glória maravilhosa é a clara demonstração de sua soberania e santidade. Porque a palavra glória significa algo brilhante, é a demonstração de todos os atributos divinos de Cristo, é a essência de sua divindade, é o brilho de sua perfeição. Por isso, meus irmãos, sua glória é mais brilhante que o sol, iluminará todo o universo. E a minha pergunta, que visão você tem de Cristo? Que visão? Que visão, meus irmãos? É esse Cristo que você enxerga pela fé? Quando você ora, é diante desse Deus que se coloca? Quando você adora, é para esse Jesus que você canta? Ao ler a Bíblia, é esse Senhor que você ouve e contempla? Que nós possamos enfrentar os fatos, para que nós não continuemos nos tornando casuais, nem num relacionamento com Cristo confortável. Então não adianta dar desculpa que a igreja que você ia ou vai, o pastor é isso, o pastor é aquilo outro, ou os crentes são isso, são aquilo outros. O Senhor vai trazer o julgamento dele. Se o despertamento espiritual é para ajustar a igreja, e você faz parte dela, precisamos acordar para a glória e santidade de Jesus Cristo. Antes que possamos responder a esse chamado, veja quem está te chamando verdadeiramente. Quem te chamou? Se é o nosso Senhor soberano que nos chama, aquele que está sobre e entre nós, aquele que reina e é exaltado nas alturas, que vive em majestade e reina em glória sublime. Se é esse que te chamou, esse Cristo precisa ser adorado na sua igreja e obedecido. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que a sua voz reverbere aos corações de cada pessoa, Senhor, que tem ouvido essa palavra. E que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Que Cristo reine em nós para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te adoramos e nós te bendizemos. Amém. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.